Olá, povo santo, povo querido do Senhor, graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Pai dos altos céus vos receba em sua presença e vos abençoe nesta manhã. Eu sou Francisco Ribeiro e estou chegando aqui uma vez mais para juntos orarmos ao Pai nesta manhã, agradecer a Ele por mais esse dia que Ele permitiu que aqui estivéssemos todos nós unidos numa só fé, num só amor, numa só esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero estar lendo aqui um texto da Palavra de Deus para nossa meditação nesta manhã, e em seguida nós iremos elevar as nossas vozes ao alto, aonde o Senhor está sentado. Por meio do Espírito que o Senhor nos outorgou, nós temos acesso de entrar na presença do Pai, e nós juntos entraremos na presença do Pai e oraremos a Ele nesta manhã, agradecendo Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, por este dia que Ele nos concedeu estarmos aqui, e clamarmos a Ele por todos os que sofrem em todo canto do planeta, pedir a Ele a sua misericórdia por todos os habitantes da terra. Quero estar lendo juntamente com os amados no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, ou seja, um homem, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse-lhe: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados, maravilhoso é o Senhor, com seu amor e com a sua misericórdia, para com todos que habitam sobre a face da terra, e a sua misericórdia não tem fim, porque ela renova a cada manhã. Aqui no texto em aperço diz que o Senhor Jesus, ele entra na cidade de Jericó, e passando por um determinado lugar, havia um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, cobradores de impostos, que teve um desejo de conhecer quem era Jesus. Certamente ele teria ouvido falar a respeito de Jesus, que curava, que libertava, que usava de misericórdia, que purificava os leprosos, e ele desejou conhecer a Jesus, ver quem era Jesus. O texto diz que ele era um homem muito rico, era o chefe dos publicanos. Porém, por outro lado, aquele homem era um homem miserável. Ele sofria de solidão, ele não tinha amigos. Ele era um homem odiado, rejeitado, por causa da sua profissão, por causa daquilo que ele fazia, que ele trabalhava a serviço de Roma, era um cobrador de impostos. Então ele tinha muitas coisas, muito bem, mas vivia solitário, tinha um coração triste, uma alma amargurada. Talvez seja isso que levou a ele a querer conhecer Jesus. Ouvir as pessoas falando de Jesus, que ele dava paz, que ele trazia uma paz interior de todos aqueles que aproximavam de Jesus. Aquelas palavras penetravam como uma espada nos seus corações,
e as pessoas saíam dali, e as pessoas podiam sair dali calma, em paz, leve, porque aquela palavra de Deus era como uma brisa suave que vinha sobre as pessoas se sentiam seguras, se sentiam alegres, se sentiam protegidas. Aquela palavra de Deus podia trazer uma proteção na vida daqueles que escutavam a sua voz. Era algo sem precedente na história. Era uma palavra que tinha autoridade. É uma palavra que produzia efeito na vida daqueles que a ouviam. E Zaqueu certamente ouviu falar a esse respeito e desejou conhecer Jesus. E diz o texto sagrado que Zaqueu era um homem de pequena estatura, e ele olha e vê que Jesus estava rodeado por uma grande multidão e era quase impossível chegar até onde Jesus estava, e ele não podia ver porque era baixo. E ele então teve uma ideia de correr na frente, por onde o Senhor Jesus percorria aquelas ruas daquela cidade, e ele teve a ideia de subir em uma árvore. Ele consigo mesmo diz: lá de cima eu poderei, mesmo de longe, vê-lo. E ele corre e sobe naquela árvore, e quando Jesus aproxima, Jesus dirige uma palavra direcionada àquele homem, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Meus queridos, amados irmãos, a Bíblia diz que tudo é pela fé. O meu justo viverá da fé. E a fé também é um dom de Deus. Tudo que nós temos é dom de Deus. E o próprio Senhor deu essa fé a Zaqueu. O Senhor conhecia o anseio do coração de Zaqueu, que o coração dele gritava por paz, gritava por proteção, por amor. A sua alma gemia da frieza, da solidão que estava implantada no seu interior, na sua alma. A alma de Zaqueu clamava por Deus para tirar aquele vazio, aquela angústia que permeava o seu coração. E o Senhor Jesus conhecia muito bem, podia sentir a tristeza que estava na alma daquele homem. E o Senhor também podia ver e sentir o desejo que Zaqueu tinha de aproximá-lo dele. Impossibilitado por causa da multidão, ele vai e sobe até uma árvore. O Senhor viu também aquele esforço. Zaqueu chamou a atenção do Senhor. E o Senhor dirige uma palavra: desce, Zaqueu, porque hoje eu convém posar na sua casa. E aquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus, que podia tocá-lo, que estavam ali andando paralelo com ele, lado a lado, talvez tinha muito mais problema do que Zaqueu, mas estava ali simplesmente para ver o que estava acontecendo, observar, mas não tinha um desejo, não tinha uma busca, não tinha uma fé, não acreditava que Jesus podia transformar as suas vidas. Estava tocando em Jesus, mas não tirava nada de Jesus porque não tinha fé. E agora, quando eles ouvem Jesus dizer: hoje me convém pousar em sua casa, dentro dos seus corações começaram a murmurar, dizendo: olha, nós pensávamos que realmente ele era um profeta, mas se ele fosse de verdade um profeta, ele sabia muito bem quem é esse homem. Esse homem é pecador, vai para casa, pernoitar na casa de um pecador, de um publicano. E a misericórdia de Deus fechou a boca daqueles murmuradores sem que Jesus precisasse dizer só uma palavra. Zaqueu aproxima do Senhor e disse: Senhor, vou vender a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E aquele a quem eu tenho defraudado, eu vou devolver quadruplicado, ou seja, 4 vezes. Se ele, por um exemplo, tivesse defraudado alguém R$1, ele iria devolver 4. Era uma lei que imperava no meio do povo judeu. E Jesus diz assim:
Eu declaro que a salvação hoje veio a essa casa, porque este também é um filho de Abraão. E voltando-se para aquela multidão, o Senhor Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Meus amados, ainda hoje, quantas pessoas carregam o peso do pecado nas suas consciências? São pessoas que consideram indignas de aproximar de onde está um povo que está com a liberdade que foi conquistada através da prisão do Senhor Jesus ali naquela cruz. Cerca de uns 2 anos, eu recebi uma pessoa na congregação onde eu estava na porta, e aquela senhora chegou na porta daquela congregação e eu fui para recepcioná-la e convidei ela que entrasse, e aquela senhora, ela chorava muito, o que me chamou a atenção de eu dirigir até a porta de entrada daquele templo, porque de onde eu estava observando os seus lábios tremiam, ela chorava muito, ela estava muito angustiada, ela tremia, as lágrimas desciam, ela chorava. E eu fui para recepcioná-la e ver o que eu poderia fazer para ajudá-la. Eu convidei ela: entra, minha senhora, e senta ali, a gente conversa, a senhora aceita um copo d'água? E ela disse que não poderia colocar os pés ali dentro daquele templo, que ela era uma mulher indigna, que ela era uma mulher pecadora. Eu tentei argumentar para ela de todo jeito que Jesus já tinha levado os pecados dela ali naquela cruz, que Ele era poderoso para perdoar todo o passado dela e passar uma esponja, e o Senhor não lembraria nunca mais daquele pecado. Mesmo assim, ela recusou e não quis entrar, considerou uma pessoa indigna, e ela voltou para casa com a sua alma amargurada, e eu fiquei muito mal. Tentei de todas as formas, mas a palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E ainda hoje tem muitas pessoas que praticam um erro e que não se perdoaram até hoje. Essas mesmas pessoas são as maiores acusadoras delas. Elas julgam que elas não são dignas. E eu pergunto para você: quem é digno de alguma coisa? Quem pode justificar a si mesmo? Quem poderia salvar a si mesmo? Se não fosse a morte vicária do Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz. Paulo, escrevendo os Gálatas, ele diz que pela graça nós somos salvos. Não é por meio de obra, não é por meio de méritos humanos, mas é pela graça, o favor imerecido de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, porque aquele que se gloriar, gloria-se no Senhor. Quantas pessoas têm falado para mim que está mudando de vida, está se preparando, está se purificando para depois procurar a presença do Senhor. E eles não entendem que ninguém de si próprio pode se preparar, se purificar, porque o único que nos purifica é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado ali naquela cruz. O Senhor diz que quando nós confessamos os nossos pecados, ainda que os nossos pecados sejam como o carmesim, como o sangue, Ele nos purificará e nós tornamos branco como a neve. E que Ele lança o nosso pecado para trás no mar do esquecimento, e Ele nunca lembra dos nossos pecados. O que importa é de agora para frente nós arrependemos. Talvez você está carregando um pecado, uma culpa, alguma coisa que você fez, e o acusador te acusa que você não é digno, que você está passando por isso por causa do seu pecado. Mas o Senhor Jesus te convida: vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Ele já foi morto para nos dar a vida, Ele foi preso para nos dar a liberdade. E Ele é o único que pode nos purificar de todo pecado.
E se você está nessa situação, não sofra mais. Peça ao Senhor que venha perdoar o seu pecado. Fala com Ele agora e você vai sair de lá leve como saiu Zaqueu. Ele teve uma atitude de fé. Ele creu que Jesus era poderoso para transformar a sua vida. Ele creu que o poder da palavra de Deus podia trazer uma nova vida, um novo tempo na vida dele. E ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado pelo poder que há no nome de Jesus. E se você está vivendo isso, eu te convido agora a fazer uma oração comigo e pedindo ao Senhor que perdoe os seus pecados. E o Senhor tirará esse peso da sua consciência que te condena, que te faz você sofrer, que tira a sua paz, que faz você andar com passos dificultosos, carregando o peso da sua consciência. E Jesus já levou tudo isso ali naquela cruz. Receba em nome de Jesus o perdão dos seus pecados. Vamos falar com o Pai neste momento. Vamos orar a Ele, apresenta. Vamos orar a Ele nesse momento. Apresenta ao Senhor aquilo que te perturba, aquilo que te angustia, aquilo que te traz tristeza, que te traz amargura. Porque Jesus diz: vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Vamos falar com Ele neste momento. Apresenta a Ele. Faça essa oração comigo, se você está nessa situação. Diz assim: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, neste momento, como Zaqueu, Senhor, eu estou procurando encontrar o Senhor. Senti o toque do Teu poder, aquele toque que perdoou Zaqueu, que transformou a vida dele, aquele toque que transformou a vida de Maria Madalena, aquela que orava e chorava e com lágrimas lavava os seus pés, e alguém também o acusava dizendo: se ele soubesse quem era esta mulher, não deixava tocar nos seus pés porque era uma pecadora. O Senhor estava olhando e vendo o coração daquela mulher, e Ele faz aquela pergunta dos credores que devia aquele dinheiro, e Ele pergunta: qual dos dois o amará mais? E o homem disse que era aquele que devia os 500 denários, porque era uma quantia maior que ele foi perdoado. O Senhor está vendo esta mulher? Esta mulher, desde que cheguei aqui, você não me desse água para os pés, você não me desse o ósculo santo, que era um costume de judeu, água para banhar os pés, para refrescar os seus pés da estrada escaldante do deserto. O beijo, o ósculo santo era um beijo no rosto, é um sinal de boas-vindas, que aquela pessoa era bem-vinda. Você não me beijou. Essa, desde que entrei aqui, ela não cessa de lavar os meus pés com as lágrimas, e ela enxuga com seus cabelos. Sabe por quê, Simão? Porque aquele que muito perdoado, muito ama. Ela já recebeu o meu perdão. O Senhor transformou a vida daquela mulher. Quem sabe você está desse jeito agora, neste momento, mas que o Senhor também toca sobre a tua vida. Receba agora, em nome do Senhor Jesus, o perdão de Deus. O sangue de Jesus Cristo, aquele que nos purifique de todo pecado, seja derramado sobre a sua cabeça, desde o alto da cabeça até a sola dos pés, que seja purificado pelo poder que há no nome de Jesus, e que toda consciência de pecado retire da sua vida agora, e que você possa se tornar leve, como a pluma que flutua sobre o ar, que você receba essa leveza que vem do Senhor, dos perdão dos pecados, e que nunca mais lembra dos seus pecados, porque Jesus já carregou todos eles sobre si e cravou ali naquela cruz. Em nome de Jesus, receba o perdão dos seus pecados. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, por todos esses que carregam peso na consciência, porque o Senhor já sofreu no lugar de todos eles, o Senhor já pagou pelos nossos pecados, o Senhor pagou as nossas dívidas, o Senhor tomou o nosso lugar e o Senhor nos libertou de todo o império das trevas, da morte e da condenação. Senhor, abençoa esta pessoa, ilumina os olhos espirituais para que elas vejam a sua grandeza, e que elas possam ter uma mudança de vida como teve Zaqueu, e andar em novidade de vida e ser uma pessoa transformada, que após esta oração elas possam ter a mesma aquela atitude de Zaqueu,
que não queria mais confiar na riqueza, que não estava mais escravizado por bens materiais, e ele toma aquela atitude no meio de toda aquela multidão presente, e ele erguendo a voz: Senhor, eu vou vender a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E o Senhor diz: hoje a salvação veio a essa casa, porque este também é um filho de Abraão, e ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. E se você considera uma pessoa que precisa dele, que precisa do favor dele, que precisa do perdão dele, ele está procurando por você. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor, e caminha em direção, e sentirá os braços do Senhor aberto para te receber e te abraçar, e disse: vinde, filho, volta para a casa do meu pai, porque eu dei a minha vida por ti ali naquela cruz. Eu vim te buscar porque estava perdido, era uma ovelha perdida, eu vim à tua procura e agora te achei. Receba o perdão de Deus, a alegria de Deus, e volta para o reino do Filho de Deus, e seja transportado das trevas para a luz, pelo poder que há no sangue de Jesus. E eu agradeço ao Pai por Ele ter te encontrado nesta manhã, que Ele te abençoa, e se você chorar, Ele enxuga as tuas lágrimas, se você cair, Ele te levanta, e se você tiver fome, Ele te alimenta, e se você se enfermar, Ele te cura, porque Ele é o provedor, Ele é o pastor do rebanho, aquele que está com seu cajado na mão para proteger e conduzir a sua ovelha para o aprisco do pastor, aonde estarás protegido. Pai, eu te agradeço nesta manhã por todos esses que oraram comigo uma vez mais, que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu poder e a tua proteção seja como um arco de fogo em volta de todos eles, que o Senhor protege, guarda e leva a tua paz, a tua alegria, a tua provisão, porque tu és um Deus provedor. Guarda-os em teu nome, Senhor, é o que eu te peço, e Deus, já eu te agradeço no nome do teu Filho, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quero agradecer a todos vocês que nesta manhã, uma vez mais, uniram as vossas vozes com a minha voz, e que clamamos, que oramos ao Senhor nesta manhã. Que Deus os abençoe, que Ele vos proteja, que conceda um dia de vitória, muita paz, muita alegria, muita proteção, que você seja abençoado, que você tenha êxito em tudo que você fizer no dia que se chama hoje, que as potentes mãos do Senhor te abençoe. Fique na paz do Mestre, e até amanhã nós nos encontraremos aqui neste mesmo horário. Eu sou Francisco Ribeiro, e essa foi mais uma oração da manhã aqui no canal Missão Palavras Vivas. Forte abraço, fica na paz. Se você ainda não está inscrito, inscreva aí no canal, nos ajude a compartilhar a mensagem do Evangelho aos corações de todos aqueles por quem o Senhor Jesus entregou a sua vida ali naquela cruz. Se for possível, compartilha, me ajuda a compartilhar essa oração com alguém que precisa de ouvir uma palavra. Talvez essa pessoa tenha angustiada, ela está sem ânimo, está sem força. Esta palavra de Deus pode fazer a diferença na vida dessa pessoa, se você crer e enviar esta mensagem para alguém que precisa de ouvir uma palavra como essa, porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor, e a palavra do Senhor tem poder. Um forte abraço, fique na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Deus os abençoe.